Olá, meus irmãos, meus amigos, bem-vindos todos a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Já estávamos com saudade desse retorno tão prometido. Já tivemos festas, já brincamos, já confraternizamos. Então está na hora de voltar à verdade, né? Aos estudos, ao caminho do Cristo. Né? Rogando a Deus, a Ele, muita paz, muita tranquilidade, que esse ano novinho que está se apresentando aí pra gente tenha muitas oportunidades e que a gente possa estar atentos a tudo que nos aparecer, que será como presente, com toda certeza, graças a Deus. E trazemos hoje o capítulo 169, que tem como título No Quadro Real. Esse capítulo, né, ele, como sempre, Emmanuel, trazendo a gente à realidade, né, nos colocando à realidade. Né, olha o título, No Quadro Real. Né, ele nos convida a colocarmos os pés no chão, né, principalmente no que diz respeito ao cristianismo. Né, porque é muito fácil, nesse mundo de ilusões, nesse mundo que vivemos com tantas ofertas, né, nos tirando do caminho, nos convidando a seguir outros rumos, e a gente acabar se perdendo da gente mesmo, né? E muitas das vezes essas distrações, essas ilusões que nos deixam nos perder, muitas das vezes também voltadas para o cristianismo, voltadas para os ensinamentos do próprio Cristo. Mensagens estas, inclusive, associadas a interesses não tão nobres, né? Mesmo falando do Cristo. Já o Espiritismo, não. O Espiritismo, ele é muito claro, né? Ele é direto, né? E reto. E aí, da mesma forma, são muito amorosos. Os espíritos que nos conduzem no caminho real, no caminho do Cristo, são muito, muito amorosos. Eles não ficam rodeando as situações, as informações, eles vão direto. E aí, muitas das pessoas nem gostam, porque não querem nem estar na realidade, não querem nem conhecer a realidade. E aí acabam saindo, não querendo nem ouvir, acabam cobrando de Deus uma postura, uma situação, como se Deus tivesse prometido alguma coisa. Nada. E o Cristo prometeu sim, aquele que me seguir, aquele que estiver comigo, não faltará o cuidado, né? O meu cuidado. E mesmo aquele que não segue, a gente sabe que o Cristo está lá cuidando, mas ele acaba que nem percebe, né? Mas ele não prometeu bens materiais, ele não prometeu saúde física eterna. Não, mesmo que o nosso corpo padeça, a gente com pensamento no Cristo, a gente com pensamento no bem, o nosso espírito está livre, é feliz, mesmo o corpo padecendo. E precisamos sempre estar atentos para retornar à realidade, sempre que a gente sair, né? Porque as distrações são muitas. E aí a gente precisa dessa consciência de estar sempre perguntando, pensando, essa fala que dizem que é do Cristo, é do Cristo? O Cristo falaria isso? Aonde está escrito? Deixa eu ver, vamos pesquisar, vamos estudar. Porque não adianta depois falar, porque eu vi, o pastor falou isso na igreja, porque o meu dirigente do centro falava assim, então eu acreditei. Não. Aqui, no mundo real, a gente não terceiriza a responsabilidade é nossa. Então, nós que devemos estar
atentos a todas as distrações, né? E seguir em frente à realidade, buscando sempre o caminho melhor. Para quê? Para progredir, para chegar lá no alto, né? Porque as desilusões são imensas, são grandes, as amarguras muito maior. Se a gente vai no caminho real, no caminho correto, a tendência é que a gente já imagina o que vai vir na frente e a gente já aceita, né? E aí, Emmanuel escolhe um capítulo esse é de João, capítulo 17, versículo 14. Na verdade, aqui é uma conversa de Jesus com o Pai. E Emmanuel escolhe um pedacinho dessa conversa. É uma oração, vale a leitura. João, capítulo 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Jesus. Dei-lhes a tua palavra, né? Jesus conversando com o Pai. Pai, eu estou aqui, eu estou passando todos os seus ensinamentos para eles, para os meus irmãos, né? Não só as palavras, mas Cristo trouxe o exemplo da própria vida para a gente, né? Ele está conversando com Cristo. E aí, o mundo os aborreceu, né? Esse verbo aborreceu, aqui ele está dizendo que, né, os verdadeiros discípulos, que são os que levam a palavra ao povo, não foram entendidos, né? Muitas das vezes a gente fala no Cristo, a gente age no trabalho do Cristo, somos mal interpretados, somos taxados de bobo, quando muitos de nós desejam mudança interna. Não, eu quero me melhorar nisso, eu vou perdoar aquele que me ofendeu, e é bobo, né? Muitos deles são humilhados, né? E assim, o mundo encontra a resistência. É uma resistência encontrada pelo mundo velho, porque o mundo está em transformação. Mas essa resistência a gente encontra desde lá da época de Jesus, porque ainda tem o mundo velho misturado nessa mudança que está ocorrendo e ainda falta muito para chegar ao fim. E aí, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Ele não está colocando o mundo num nível baixo, não está desmerecendo, porque é aqui que a gente aprende, é aqui que a gente cresce, é no mundo que a gente aprende tudo a crescer. Mas nós não somos no mundo, nós estamos no mundo. Então os discípulos estão no mundo ali, trabalhando os seus ensinamentos, trabalhando, se melhorando e fazendo, se servindo de exemplo a todos ali que estão envolvidos, né? Eles percebem essa resistência, mas eles são como o sal da terra, né? O sal, você vai provar aquela comidinha gostosa, você sabe que o sal tá ali, mas você não vê, né? E o discípulo, aquele que trabalha para o Cristo, fala do Cristo, ele tá invisível, ele tá ali quietinho, ninguém vê, mas o trabalho que ele faz a diferença. E são os discípulos que estão no mundo, não são dele. Eles estão no mundo, né, para cooperar com a evolução dele. Eles estão dispostos à renúncia, ao trabalho, para a divulgação da Boa Nova, do Cristo. E aí a gente inicia com a frase aqui de Emmanuel, tão interessante. Aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário.
engano voluntário, pois quem conhece o Evangelho do Cristo, quem está ali estudando diariamente em contato com o trabalho dele, só vai se enganar se quiser. Não tem outra. O Evangelho é a luz da verdade. E não há nada acima do Cristo. O Evangelho do Cristo, as palavras do Cristo. Cristo é o superior, é o máximo. Os ensinamentos dele é que estão vigentes até hoje e para sempre. Em nenhum momento, como dito antes, Cristo prometeu benefícios para quem o seguisse. Jamais, jamais. Ele estaria assim, atuando ao nosso lado, ao lado de quem está disposto a segui-lo. Ele disse que o auxílio não faltaria, e não faltaria para ninguém, para quem segue e para quem não segue também. Mas o auxílio é nos moldes de Cristo. Aquela dor, aquela doença que apareceu, aquele desemprego, aquela perseguição no trabalho, aquela pessoa que está perseguindo, é ela o seu verdadeiro professor de vida. Isso, presente do Cristo, são os moldes do Cristo, né? E nós precisamos nos esforçar para chegar aos moldes dele, aos moldes do Evangelho, e não ao contrário. Nós sabemos que através dos ensinamentos do Cristo tem aquela frase, né, que o mal que recebemos não nos fará mal. Agora o mal que fazemos ao outro, esse sim vai nos prejudicar, né? Porque se a gente estiver em conexão com o alto, nada vai nos afetar, nada. Porque o que pesa é o espírito, o que vale é o espírito. Aquela doença que está perecendo o seu corpo, você está se fortalecendo nela, você está aprendendo com ela, é sua professora. O seu espírito está livre quando os ensinamentos chegarem, né? O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras, até a vitória final do bem. Jesus nos prometeu a paz, a esperança, a fé. E ele falou, toma a tua cruz e me segue. Como? Amando, perdoando. Esse negócio de milagre, de que eu vou aguardar, vai acontecer comigo, não espere isso não. Levanta daí, vamos trabalhar para o Cristo, vamos falar no nome dele, vamos levar a boa nova, vamos nos esforçar para a gente chegar ao alto o quanto antes. Esse andar em círculos que a gente vem fazendo há séculos, isso não vai levar a gente a lugar algum. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas. É sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. Aqui ele coloca, né, como ornamento. O cristão não é flor de ornamento. Como assim? O que seria, né, o cristão ornamentado, né? Ou ornamentando? Seria, a pessoa fala assim, eu vou na igreja tantas vezes por semana, eu tô no centro, eu faço isso no centro, eu tô lá toda semana, eu já li mais de 100 livros, eu faço palestra em todos os centros que me convidam. Isso é o exterior, isso é a ornamentação, né? Isso é o que as pessoas veem, né? E o que realmente é belo, e o que realmente importa, e o que realmente é para a glória do Cristo. É a essência, é a essência do trabalho, é a essência, a vontade de querer servir, o desejo de melhorar, né? Como falamos antes, é o chamado sal da terra. Ele está ali, ninguém vê,
E quando ele movimenta, ele desenvolve trabalhos maravilhosos e ninguém está percebendo que ele está ali. O discípulo verdadeiro, seguidor do Cristo, é aquele que não precisa aparecer, não precisa dizer que faz, né? É aquele que simplesmente faz e faz a mudança acontecer. E a gente observa pela postura, pela vida que ele leva, né? A renúncia, a abnegação, a gente consegue identificar, sim. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. E aí vem a palavra de Jesus. Por que ele coloca que não padece qualquer dúvida? Porque é um pouco estranho algumas frases de Cristo, e se a pessoa nunca teve contato com uma leitura dessa, é impossível não acreditar. As palavras do Cristo são simples, diretas, e é um desafio. É difícil seguir? Claro, não estamos falando disso. Mas não tem como duvidar, não tem como duvidar, achar que não é o caminho e seguir por outro. A não ser que a pessoa não queira, não queira se esforçar, não deseje esse crescimento, né? Esse desafio. E aqui a palavra do Cristo é: se alguém quiser vir após mim, renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E aí, Emmanuel traz uma lista de frases marcantes, né, em termos de espiritualidade. Uma lista de Jesus, né? Porque Jesus é o exemplo, é sempre o ápice, ele é sempre o nosso referencial. No caso, nós vamos ler, né, essas frases, alguma delas, né, que ele escolheu aqui. Vamos identificar nós mesmos, algumas pessoas que lerão e falam assim, não, isso aqui não é para mim. Não, isso aqui está me incomodando, né? Isso aqui, não, eu não quero isso, não. Espírita fala assim, não, deixa isso aqui, deixa para próxima, né? A gente costuma falar isso. Não os ensinamentos do Cristo que tem que caber na gente. Somos nós que temos que nos esforçar, e nos esforçar muito, porque não é fácil seguir o Cristo, né? Nos esforçar muito para querer, né? Que é o primeiro passo, querer copiá-lo, querer segui-lo, né? Então, assim, temos que ter coragem mesmo, e dedicar nossa vida a isso, porque isso é o que vale aqui. E Jesus fala assim, né? Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. E aí algumas pessoas devem estar falando assim, como assim? Ele fez um mal para mim, eu vou orar por ele? Não, por ele não vou orar não. Então assim, não, essa espiritual... Aí a gente pega um pacote de coisas que a gente gostaria, que Jesus fala que a gente precisa seguir se a gente quiser a evolução espiritual, e a gente fala assim, não, isso aqui não, Jesus, não, isso aqui não. Não, eu quero só esse aqui. Então, o meu pacote, eu quero o pacote 1 de espiritualidade. Esse pacote aqui tá muito completo. Eu quero um mais incompleto. Não é assim, né, gente? Chega a ser uma brincadeira, porque às vezes cabe alguma coisa assim, né, na gente, mas não deveria ser, né? Bendizei os que vos maldizem, né? Muitos corações falariam assim, nossa, loucura, como é que eu vou falar bem dele, só fala mal de mim, só prega. Mas aí a questão, o problema não é seu, né? É aquele negócio, é o mal que o outro te faz, não é o que você está fazendo para o outro. Emprestai sem nada esperardes, não julgueis para não serdes julgados. Entre vós, o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Ai, meu Pai, a porta estreita. A gente sempre ouve falar na porta estreita, mas é o caminho mais rápido. Uma vez que você entra por ela, você não fica rodando em círculos. Ali você já pega o rumo e segue adiante. O negócio é querer entrar, é escolher essa. Essa é a questão. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos.
No mundo tereis tribulações. São algumas frases, né, do testamento de Jesus vivo, testamento, e ele não só falou, como estamos lendo aqui, mas com a sua vida exemplificou cada item, cada passo do Cristo, para provar que é possível, se nós nos esforçarmos, se nós desejarmos de coração, sim, é muito possível. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Pois é, essa listagem aí as palavras foram bem diretas, bem retas. É impossível aguardar em Cristo doador de vida fácil. Ele não está dizendo aqui que vai ser, não, eu vou seguir e vai ser tudo fácil. Nada, não tem. É muito esforço, muita dedicação mesmo. Ninguém se aproxima dele sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Então, olha só, a gente já está se aproximando dele, desejando querer. A gente pode não conseguir seguir, que é muito difícil. Mas o desejo no coração, ele sabe. Ele nos conhece interiormente, desde sempre. Então, se sentir ali uma pontinha de desejo sincero, já estamos seguindo. Se o cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Né? Se a gente precisa se esforçar, ter esperança, trabalhar, né? Se a gente precisa, o cristianismo ele traz para a gente assim esse amor, essa fé, né? A gente pode confiar, a gente tem a tranquilidade, a gente tem essa paz interna, mas também, né? São duas vertentes, né? Você tem ali o amor e a tranquilidade, mas também tem trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante, é sem parar. O relaxamento, né, ele vai existir quando a gente seguir esses passos do sacrifício mesmo, da dedicação. Mas eu não quero orar por aquele. Tá, mas se eu colocar o nomezinho, pedir para a espiritualidade orar, será que já é um caminho? Daqui a pouco a gente está fazendo aquela prece de coração para aquela pessoa. Então é um passinho de cada vez, né? Não, a gente não vai salvar o mundo e nem a nossa vida em uma existência, né? Não é assim, é desafiador, é sim, é desafiador, muito, mas é extremamente libertador, é muito bom, né? O Evangelho ele pede, né, mais perseverança, mais empenho, né? Mas por outro lado ele retribui com algo mais verdadeiro, mais sólido. É que, diferente dessas promessas do mundo que nós temos. E aqui o último parágrafo, comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Pois ele diz aqui, ele viveu servindo. Viveu servindo é o trabalho, é o sacrifício, é aquele aperfeiçoamento incessante. É o desafio para aquele que abraçou o cristianismo real. Por isso o nome do capítulo, no quadro real. O cristianismo real, é a realidade, né? É voltarmos sempre, é puxarmos sempre a nós mesmos para a realidade, colocar os pés no chão, ver o que realmente importa, interessa para cada um de nós, para o quê? Para o crescimento espiritual, para a ascensão ao alto, porque é isso que vale, é para isso que estamos aqui. Quando a gente vai se aprofundando, né, nos conhecimentos,
nos ensinamentos dos Cristos, os pontos principais, né, eles são muito claros. Não tem como desviar. Não dá para desviar, ficar ali alimentando ideias ilusórias. Já temos que ter passado disso. Isso não é pra gente. Não é. Né? Vamos fazer sim uma filtragem, né? Para a gente ter certeza se aquilo que a gente está lendo, se aquilo que a gente está estudando, seguindo, desejando é o caminho real, é o caminho do Cristo, é a realidade, né? Sabendo que as distrações são muitas nesse mundo aí que vem de tantas ilusões pra gente, né? Mas não vamos cair nessa tentação, vamos respirar fundo, vamos meditar, vamos orar, né? E aí ele mexe, viveu servindo e morreu na cruz, né? Ele morreu na cruz, ele foi recebido pelo Pai, né? Ele teve amor, ele teve ali o reconhecimento de um trabalho bem feito, como é o que nós almejamos, né? Trabalhar bem, trabalhar com o Cristo, trabalhar para o Cristo e ser recebidos de braços abertos pelo Pai, pela espiritualidade maior que nos acompanha, que nos guia, que nos intui, que possamos estar sempre à frente, que essas intuições, que o caminho real, né, que a realidade seja muito clara, que nós não tenhamos nuvens nos olhos, que sejamos desvendados de toda essa ilusão que nos rodeia nesse mundo. Muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho, confiança e uma boa semana a todos. Graças a Deus.